Boa tarde a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. É um dever de todos nós sempre estarmos de mão dada por um Brasil melhor. E no dia 7 de setembro haverão manifestos país afora, não é em prol somente do presidente da República, pois, como nós muito bem sabemos, o nosso partido é o Brasil. O Brasil que escreve a partir de 2018 a sua nova história, o que significa dizer que queremos liberdade, justiça plena, desenvolvimento econômico, fazendo valer o que bem diz a nossa bandeira. Isso significa, diretamente falando, ordem e progresso. E é por essa razão, meus amigos e minhas amigas, que defender a idoneidade do presidente Bolsonaro, do cantor sertanejo e deputado federal Sérgio Reis, que foi injustamente hostilizado por determinados setores ideológicos da sociedade civil, é um dever de nós que somos pessoas do bem e queremos, acima de tudo, o bem à nossa coletividade, dando oportunidade para o crescimento, nunca subestimando a sua força por meio das classes sociais, pois afinal, quem é contra o desenvolvimento de uma nação ama chamar o pobre de vulnerável e fracassado, sendo que Deus nos deu duas mãos, dois braços, duas pernas e um corpo com saúde para que possamos buscar que os nossos grandes sonhos realidades venham a se tornar. E agora vocês vejam, nesse atual tabuleiro político, estamos vendo uma grande migração partidária no que se refere principalmente a quem se sente perdido ou desesperado para o cenário nacional, no que se refere o futuro, digamos, na próxima legislatura, em relação ao Congresso Nacional, principalmente, né? E também o desejo a todo custo de querer dizer que há um método de bipolarização. É bom entender e esclarecer os fatos que não se trata de bipolarização, pois ideologia só existem duas vertentes desde o seu nascimento durante a Revolução Francesa. E muitas vezes se distingue direita como se fosse defesa da alta burguesia. Mas não se trata de alta burguesia, se trata de pessoas que geram emprego e ajudam pessoas a colocarem o café na sua mesa para que você possa dar dignidade à sua família. E é bom lembrar o seguinte: as grandes revoluções mundiais que nós tivemos no período que antecede, né, a nossa independência foram justamente pelos altos impostos cobrados. A Revolução Francesa é um grande exemplo disso. E à medida em que nós temos altas tributações em relação aos empreendimentos e os consumos, torna-se inviável pagar salários mais dignos, conforme se prevê a Constituição Democrática de 1988, os quais membros do STF só a defendem quando interessa, em termos que se possam ser interpretados apenas de forma favorável a determinados políticos que têm processos engavetados depois de terem destruído essa nação, seja através da Lava Jato e nas grandes compras de apoio entre governo e Congresso, através do toma lá da cá, no escândalo do painel eletrônico, lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Vocês se lembram bem desse fato, né? E nas compras também de concessões
de algumas determinadas emissoras de TV que, durante o governo Itamar Franco, em transição ao governo FHC, houveram grandes pagamentos de dívidas dessas emissoras e cheques em branco, informações privilegiadas para determinados tipos de grupos econômicos que sempre quiseram usurpar a nação, monopolizando os seus ganhos, evitando que o sol nasça para outras pessoas que têm o mesmo talento. E é por essas e outras que nós devemos, acima de tudo, defender um governo que visa o desenvolvimento econômico desse país através das grandes obras inacabadas que estão sendo retomadas e outras obras que estão sendo feitas às custas do Tesouro Nacional, com o dever de, acima de tudo, combater a corrupção, é bom que se diga isso, e evitar que o governo gaste acima de suas receitas previstas no orçamento anual. E todos os impactos financeiros causados pelo auxílio emergencial foram apenas consequências da calamidade, e isso provocou o aumento da dívida pública. E à medida em que o governo sofre com esse período inflacionário, não se trata de culpa do ministro da Economia e muito menos do mercado especulativo. Afinal, títulos pautados na inflação hoje estão sobrevalorizados em razão disso. Mas se houveram, de fato, grandes expectativas desde os primórdios e a Bolsa Brasileira não caiu ainda com o leve aumento dos juros, é porque o governo está chamando a responsabilidade para si. Ele não está querendo frear a atividade econômica, porque é um dever de todos nós estimularmos a produtividade. Mas com o consumo em alta, torna-se natural o que se chama de superaquecimento, que é a inflação de demanda. Ora, e os setores essenciais estão sendo consumidos de forma significativa, pois cresceu muito o número de compras pela internet. Isso tudo gera frete e, como consequência, eleva o valor real do combustível. Aí muitos tentam colocar a culpa no presidente, sendo que governadores não querem arcar com suas custas. Afinal, devem rios de dinheiro à União Federal e querem que a pandemia assim continue, para que eles não sejam obrigados a pagar sequer uma parcela, que é o valor da amortização dessas dívidas. Mas a austeridade fiscal, ela é um compromisso do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central Brasileiro. E é por essa razão que o Brasil cresceu no ano passado 1,4%, e esse ano tem previsão para crescer 5,5%, que de fato, naturalmente, é um crescimento que é causado pelo aumento do consumo. E fatalmente, a indústria nacional, ela ainda está com receio de reatar as suas atividades econômicas devido às próprias incertezas causadas pela pandemia. Porque a herança que esse país pegou, ela está aos poucos sendo paga, onde há grande expectativa, porém incertezas pela instabilidade política e não pela popularidade do presidente, pois no dia a dia nós vemos o que acontece. Não existe terceira via. Existem articulações multipartidárias tentando se unir, querendo transformar o nosso presidente como se fosse o ápice da ditadura. E muitas vezes, por pessoas sem sequer saberem o que é centrão, quererem transformar em corrupção apoio de alguns parlamentares do que se refere à base centrista em relação ao governo, sendo que partidos políticos, eles são diversos e todos eles
em sua maioria, não obtém ideologia. Posso muito bem estar no Partido Progressista e apoiar o presidente Bolsonaro. Mas está provado que o Centrão em peso não está com o governo. Tanto é que a Comissão de Constituição e Justiça já não aprovou o que se refere o voto impresso e auditável. Está dado o recado. Eu sou o Diego Santana, canal Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva para receber as notificações.